Aí o presidente, eu estava com um pouquinho de ruído da entrevista, mas deu para a gente compreender, né? O presidente que está passando por esse processo de impeachment, mesmo que ele tenha conseguido eliminar na justiça, que suspendeu a votação no Conselho, mas isso ainda está acontecendo. Ô Danilo, ele falou que só Deus tira ele do Corinthians. Eu não sei se é só Deus, não. Eu acho que o Conselho e os associados também podem fazer isso. Você tem essa confiança nele? Como é que você viu essas declarações do presidente? Horríveis, declarações patéticas, horríveis, assim, enfim, Deus, só Deus tira, a gente sabe que é mentira. Ele estava agora com o risco de ter, se tivesse maioria simples no conselho, tirava ele, depois ia pro associado também, ele poderia sair do Corinthians. Então essa história de só Deus me tira do Corinthians é um negócio, enfim, eu acho que ele está também dando um recado para os adversários políticos dele, né? E a própria coletiva do Fabinho Soldado, de falar, o Ramon Dias fica, o Emiliano Dias fica, é uma questão de um posicionamento mais político do que de qualquer outra coisa, porque se depois, amanhã ou depois, o Tuma consegue chamar de novo a votação para o impeachment e o Augusto sai, e aí o primeiro vice assume e resolve mudar o comando de futebol do Corinthians, e depois o associado referenda e o Augusto perde o comando, o Ramon Dias pode sair para o novo presidente, para quem vai assumir. Então, assim, de novo, eu digo isso, a torcida tem que estar feliz, tem que comemorar, mas essa parte política, esse discurso do Fabinho, o discurso do Augusto, são discursos políticos e recados quase que internos para a patota do Parque São Jorge, que a gente sabe muito bem que esses discursos podem não colar, porque se amanhã ou depois o Tuma chamar de novo o impeachment, o Augusto vai sair se a maioria decidir que ele tem que sair. E a gente sabe que pode chamar de golpe, não precisa chamar de golpe, é uma questão política. Se tiver maioria, ele vai sair porque tem todos os apontamentos do relatório dele do CORE, etc. Então, Deus, Augusto, não é Deus que vai te tirar do Corinthians, a não ser que você chame o seu conselho deliberativo de Deus. Aí beleza, a gente pode concordar. Agora, tirando isso, é política, é recadinho para rivais lá do Parque São Jorge, Luiz. Tá todo nesse jogo político aí. A situação para ele, inclusive, não tá nada boa, apesar de ter o apoio da principal organizada do clube. Vamos ver mais uma, para a gente finalizar o assunto Corinthians hoje. Ontem o zagueiro Kaká, ali durante a festa da torcida, ele exibiu uma faixa contra a mídia, algo que ele já tinha feito anteriormente. Acho que a gente tem as imagens aí. Aí, ó, a imagem do Kaká. Eu me lembro que ele estava no primeiro turno, no jogo contra o Criciúma, acho que vocês vão se lembrar também. Ele chegou na zona mista muito bravo e falou palavras que eu não vou dizer esse horário da manhã, 9h20 da manhã, mas na mídia e aqui é Corinthians. Mais ou menos isso aí, vocês estão lendo aí também. Depois ele acabou se desculpando por ter falado isso, mas ontem voltou aí com esse cartaz. Ô, Mauro, como é que você viu aí esse posicionamento do Kaká? O que que a mídia tem como momento do Corinthians? Eu fico meio sem Posicionamento? entender. Desculpa, Luiz, isso não é um Posicionamento. posicionamento, isso é uma estupidez, é uma grosseria, é um cara que se exibe de forma totalmente desqualificada e que simboliza muito bem essa bagunça que é o Corinthians de hoje, que o jogador faz isso. Você imagina no clube organizado o jogador ter essa liberdade de fazer isso com a camisa do Corinthians, no campo do Corinthians, diante dos seus companheiros? E por que isso? Por que essa raiva toda? O que a mídia fez? E outra coisa, não existe. Isso é uma ignorância antes de qualquer outra coisa, sobre vários aspectos, né? Um deles, não existe a mídia. Não existe a mídia. Porque a mídia é formada por vários veículos, vários profissionais, alguns são jogadores como o Casagrande, outros são jornalistas como nós, e as pessoas estão todas na mídia. E cada uma tem uma opinião sobre isso, sobre aquilo. Tem muita gente que passa o tempo todo vendendo agenda positiva na mídia para o Corinthians, como se não existisse nenhum problema. Corinthians que contrata como se não houvesse amanhã, cujo presidente dá uma declaração como essa, que é de arrancar os cabelos para qualquer torcedor corintiano minimamente lúcido, né? Eu nem falei sobre a outra coisa. O Kaká e todos esses que estão aí no time do Corinthians nem poderiam estar se existisse uma regulamentação no mercado do futebol brasileiro, que é o fair play financeiro. Não tem nada. Cada um faz o que quer. Faz o que quer. Seja SAF, não seja SAF. Então o clube toma transfer ban e contrata o cara mais caro do futebol brasileiro. Quase que simultaneamente, né? E tudo bem, não tem problema nenhum. Aí o clube que está sendo rebaixado e que disputava com o Corinthians para não cair, que era o Cuiabá, protesta para não receber
o dinheiro correspondente à venda de um de seus principais, ou seu principal jogador, né, que vinha jogando até então como titular do Corinthians, a maior parte das partidas, que é o Ranieri, e está tudo bem, não tem problema. E que depois, é uma direção que depois ameaça ir para a justiça contra o outro clube, porque queria pagar o jogador, que é o goleiro Hugo, da maneira que ela queria, com o fiador que ela queria. Sendo que já comprou um outro, que é o Mateuzinho, e até hoje o clube em questão, que é o Flamengo, não recebeu. Vai receber via fiador no ano que vem, é o que tudo indica. Então, o Corinthians nem poderia ter esse time, se existisse regulamentação. Então, toda essa conversa também de reestruturação, isso passa por apertar o cinto, botar a casa em ordem. Aí o Fabinho Soldado falou em planejamento. Uma piada, né, gente? Que planejamento, gente? Vai contratando, vai levando e depois vê o que acontece. E assumidamente pagamos quando é possível. Não é isso que funciona no Corinthians? Então, nada mais natural, entre aspas, do que um jogador ter esse comportamento num ambiente como esse. Eu sinto pena, porque isso é uma bomba relógio. Não tem como evitar. Um dia, vai fazer o quê? Vai colocar o clube, vai entrar em recuperação judicial? Vai fazer o quê o Corinthians? Onde isso vai parar? Aí, internamente, o conselho diz, a dívida aumentou. Aí o presidente fala, não aumentou. Ele provou que não aumentou? Ele apresentou ali o pessoal da mídia, né, que o seu jogador trata dessa maneira, né, publicamente, algo que convença de que a dívida não aumentou? Ou só falou? Enfim, é caótico isso, é caótico. E o mais preocupante disso tudo é que essa vaga na Libertadores, que é o que o Corinthians tem disputado, porque não ganha nada relevante desde 2017, e já vinha devendo salário ao jogador quando foi campeão em 2015, quando o Tite era o técnico, também trabalhava com direito de imagem atrasado, os jogadores iam nas entrevistas dos programas e falavam sobre isso. Falavam, não recebo direito de imagem há tantos meses e tal. Isso era comum na época, né? Então já tem para uma década, pelo menos, que o clube convive nessa roda viva. Era com a antiga gestão, que ficou ali com os mesmos caras se revezando no poder, e agora? E o que existe de movimento para colocar isso em ordem? Nada, mas tem uma grande cortina de fumaça. A vaga na Libertadores, que, como o Danilo já falou, eu concordo, é pouco. O Corinthians tinha que estar estruturado, organizado para brigar pelo título brasileiro, e não por vaga em Libertadores. Mas aí a vaga virou o troféu e o pessoal se contenta com isso, como se não houvesse amanhã. São muitos problemas juntos e acho que o futebol, né, esse bom momento, essa arrancada na reta final acaba escondendo, maquiando um pouco os problemas aí do Corinthians. A gente vai para o break agora e a gente volta falando sobre outros assuntos, porque tem time que pode ser campeão brasileiro hoje. Então vamos para o break. Seguimos então no YouTube. Mario, eu concordo com você, é uma situação complicada mesmo, e cria essa narrativa de nós contra eles, eles, os inimigos da imprensa, que eu acho muito nociva para o futebol. E o Nunes Silva, ele comenta sobre isso. Diz que o Kaká e o Renato Gaúcho se completam. O Renato Gaúcho, que também entrou nessa narrativa contra a imprensa, ameaçando o jornalista e tal. E ele também pergunta se 200 milhões em dívidas, quem fez então? Quem fez essas dívidas do Corinthians, que passam muito mais, né, de 200 milhões, tem toda a dívida do estádio que agora a torcida está tentando pagar. Luiz Paulo diz, alô Luiz, mande um salve para Palmas, Tocantins, gente, muita gente nos assistindo. Reginaldo pergunta se está tudo bem com o Tirone, está tudo bem com o Tirone, tudo bem com o âncora, ele volta amanhã. Quem mais comentando aqui com a gente? Rogério Teixeira polemiza, diz que ele diz o que todo corintiano queria dizer, mas o que a imprensa tem com o momento do Corinthians, gente? O Corinthians que vai se afundando nos seus problemas, qual é a responsabilidade da mídia nisso? A mídia só mostra, né? Ela só é o veículo, ela só é o mensageiro. O Guilherme Vaz diz que a mala branca tá rolando, e o Wilson José pergunta como fortalecer sem dinheiro. Bom, eu queria aproveitar e agradecer aqui todas as manifestações de vocês. Luísa, deixa eu só fazer um rápido comentário complementar depois dessas suas mensagens lidas. Por que o cara está acompanhando o programa aqui da mídia? Ele podia ficar vendo em looping o vídeo, a foto do Kaká mostrando a faixa. Em looping, eternamente. Ou o discurso do Augusto. Do Corinthians. Isso, assista em looping o dia inteiro. Põe um fone, vai trabalhar, pega seu carro, seu ônibus, metrô, não sei como é que você se locomove, meu amigo. Ouvindo o presidente do Corinthians, vendendo esse mundo maravilhoso. Aí daqui a algum tempo, quando a coisa apertar, um dia acorda, não tem jeito. Cruzeirar é um caminho sem volta. Tem que passar, aí depois tem que arrumar tudo, né? Aí depois ele vai procurar o quê? Informações na mídia. Coitado. Voltamos agora para a TV, então. Algumas mensagens lidas aqui, então aproveito para agradecer na TV também a ótima audiência de vocês, já peço aí likes, inscrição no nosso canal também, que
nos ajuda muito, nos fortalece e é muito bom para a gente continuar trocando por aqui. Vai contando aqui de onde você nos assiste, vou manter a tradição aqui desse programa que o Tirone faz. E aí, daqui a pouco, a gente conta um pouquinho mais de onde vocês são, a gente vai batendo um papo aqui no próximo break. Mas muito bem, vamos